Olá, eu sou a Michelle Brito e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a arquitetura de microservices e sobre as principais vantagens e desvantagens deste tipo de arquitetura. Então, começando pelas vantagens, quando a gente utiliza microservices no nosso projeto, uma das principais vantagens que temos é o baixo acoplamento que esse tipo de arquitetura gera. Por quê? Porque como a gente tem serviços separados, que trabalham de forma autônoma e independente, então com isso a gente tem um acoplamento baixo. Se a gente for considerar e relacionar a arquitetura monolítica, ela tem um forte acoplamento, porque geralmente a arquitetura monolítica, o sistema ele é composto por um grande bloco de códigos, com uma única base de dados. Então ali a gente tem todos os módulos acoplados. Já com os microservices, a gente tem vários serviços independentes e autônomos funcionando dentro da arquitetura, porém cada um gerencia a si mesmo e assim a gente consegue ter um acoplamento bem mais baixo na nossa arquitetura. E devido então à arquitetura de microservices ter este baixo acoplamento, ao mesmo tempo ela consegue então ter uma alta disponibilidade. E vamos imaginar que um determinado sistema tenha uma falha em produção. Então neste caso a equipe ela vai parar, verificar o que está acontecendo, corrigir o problema, subir essa atualização para o servidor, só naquele serviço específico que deu a falha. Enquanto isso, o restante da arquitetura, os demais microservices, continuam funcionando normalmente. Agora imagine se a gente tivesse o mesmo problema numa arquitetura monolítica. Para executar alguma alteração no módulo onde ele está dando problema, a equipe ela vai ter que parar o sistema como um todo, para conseguir arrumar esse bug em produção e depois para subir essa atualização tem que fazer então o update do sistema como um todo. Outra coisa também que a arquitetura de microservices ela traz como uma grande vantagem é a possibilidade de você ter um melhor controle de performance e também de escalabilidade. Imagine que você tenha um dos serviços que compõe a sua arquitetura de microservices, ele está recebendo uma alta demanda. Neste caso, você pode escalar apenas aquele serviço que está com uma alta demanda, enquanto que os demais continuam funcionando normalmente. Quando a gente tem uma arquitetura monolítica, ter esse controle minucioso de performance, de escalabilidade, já não é tão simples assim, porque se a gente quiser escalar um determinado módulo, como a gente tem um autoacoplamento, a gente vai ter que escalar a aplicação como um todo. Então, isso é uma grande vantagem também numa arquitetura de microservices, Você consegue ter um controle muito mais minucioso da escalabilidade do seu sistema. Outra grande vantagem também é o isolamento e correção de falhas, Como eu disse anteriormente, quando a gente tem um erro em produção, por exemplo, um bug, a equipe ela pode atuar apenas naquele microserviço que está gerando este bug, E o restante da arquitetura continua funcionando normalmente. Numa arquitetura monolítica, isso já não seria tão simples assim. A gente já teria que parar a arquitetura como um todo para corrigir o mesmo bug, devido ao autoacoplamento. Outra grande vantagem também da arquitetura de microservices é o isolamento das modelagens de dados. Como geralmente, o caso ideal é que cada microservice tenha a sua própria base de dados, então neste caso, uma modelagem não afeta na outra. Então se a gente precisar em um determinado serviço inserir uma nova feature, inserir novos modelos de dados, novas entidades e tudo mais, isso não vai afetar de forma alguma os demais modelos de dados, já que estão com bancos diferentes. Então isso também é uma grande vantagem de quando você utiliza microservices, Você evita que falhas em banco de dados aconteçam, principalmente quando você tem muitos relacionamentos entre as tabelas. E outra grande vantagem também de quando você utiliza microservices é a facilidade de inserir novas tecnologias do mercado. Então imagine que surgiu novas tecnologias que a equipe achou viável inserir na arquitetura. Neste caso, a equipe pode começar a validar essas novas tecnologias com serviços secundários, que não são tão relevantes assim na arquitetura. E depois de validado, então, você pode começar a replicar essa nova tecnologia nos demais serviços. Então, essa facilidade, essa dinâmica é muito mais fácil quando você trabalha com microservices. Se você tivesse o mesmo sistema utilizando
utilizando uma arquitetura monolítica, para você inserir uma nova tecnologia é algo bem mais complicado. Você vai ter que fazer diversas adaptações e muitas vezes nem é possível. Outra coisa também que é interessante de você utilizar em microservices, né, é a diversidade de tecnologias que você pode utilizar em uma mesma arquitetura. Então, determinado serviço, talvez, né, ele vai ser melhor performático se for construído com outra tecnologia específica para aquele tipo de funcionamento. Então, quando você tem microservice, você tem essa possibilidade, né, de ir construindo os seus serviços de acordo com a melhor tecnologia que vai se encaixar naquele determinado cenário. Agora, quando você tem uma arquitetura monolítica, dificilmente você vai conseguir desfragmentar todos esses serviços, né, para que cada um fique com a melhor tecnologia para ser utilizada, porque com o autoacoplamento isso também é algo que fica bem difícil de ser adaptado, né, nesse tipo de arquitetura. Outra coisa também bem interessante na arquitetura de microservices é a curva de aprendizado dos novos membros da equipe. Então, quando um novo membro entra na equipe para trabalhar numa arquitetura de microservices, geralmente ele vai vai trabalhar a princípio em um serviço específico, né? E como esse serviço ele é independente dos demais e o cenário dele é menor, então logo, né, em bem mais rápido, este membro da equipe ele já vai conseguir entender aquele cenário e conseguir ser produtivo. Agora, se essa mesma pessoa entrasse para trabalhar numa arquitetura monolítica, querendo ou não, né, mesmo ela tendo ali um papel mais básico a princípio, ela vai ter que entender o cenário da aplicação como um todo. Então, o cenário é muito maior. Então, a curva de aprendizado, né, na arquitetura monolítica é maior para a pessoa começar a ser produtiva. E outra coisa também, mais uma vantagem que eu vou citar aqui, é a possibilidade de desenvolvimento paralelo. Então, quando você tem microservices, né, talvez você vai ter várias tecnologias diferentes, você vai conseguir ter equipes mais dinâmicas, né, e trabalhando em paralelo, né, porque todos os serviços, como eles se comunicam, lógico, eles se comunicam entre si, mas eles são independentes uns dos outros, eles podem ter os seus desenvolvimentos paralelos e com isso você consegue gerar uma maior rapidez na construção do seu software. Bom, agora eu já falei bastante sobre as vantagens e agora eu vou falar um pouquinho também das desvantagens desse tipo de arquitetura. Então, a principal desvantagem que eu vejo é, a princípio, né, quando você vai começar a utilizar microservices, seja para um projeto novo ou seja quando a empresa decide migrar, né, o seu monolito para microservices, é o start da aplicação. Porque diferentemente de quando você trabalha com um monolítico, onde você tem uma única aplicação, uma única conexão com a base de dados. Em microservices, você vai ter que lidar com várias tecnologias diferentes já no start da aplicação, fazer todo um preparo da sua base da arquitetura, né? Fazer a conexão com todas essas tecnologias diferentes. Então, o Start, ele é sim um pouco mais complexo nesse tipo de arquitetura. Porém, hoje em dia, né, cada vez mais a gente tem ferramentas e plataformas que nos auxiliam neste Start, tanto no Start como na implementação da arquitetura e tudo mais. Ferramentas como, por exemplo, o JHipster, que já te auxilia a equipe, né, a empresa, a dar um start muito mais rápido neste tipo de arquitetura. Bom, a segunda desvantagem que eu vou citar como uma desvantagem, né, é um gerenciamento de métricas muito mais cauteloso que a gente tem que ter nesse tipo de arquitetura. Por quê? Porque como a gente tem diversos serviços, né, independentes trabalhando e também se comunicando entre si internamente e muitas vezes até externamente com outros sistemas, então a gente cria vários pontos de falhas. Então a gente tem muito mais pontos de falhas do que teria numa arquitetura monolítica. Então neste caso, é preciso ter uma implementação bem cautelosa, né, e bem robusta de um gerenciamento e monitoramento de métricas, de todas as métricas, logs que acontecem em todos os processamentos da sua arquitetura de microservices. Isso é lógico que não é um problema, né, mas eu citei aqui porque quando a gente tem uma arquitetura monolítica, a gente não tem que ter esse rigor, né, tão grande, mas em microservices isso é essencial de ser implementado para você cada vez mais elevar o grau de maturidade da sua arquitetura. Outra coisa que também inicialmente pode ser bem mais complexo do que uma arquitetura monolítica é o processo de deploy, né, de implantação da sua arquitetura em uma plataforma cloud, por exemplo. Como a gente tem vários serviços, né, muitas vezes a gente tem dezenas e até centenas de serviços que compõem uma arquitetura, cada um
com sua base de dados. Então, este processo é algo bem mais complexo do que seria uma arquitetura monolítica, onde a gente tem geralmente uma única aplicação e uma única base de dados, né? Então, é um processo mais cauteloso. Porém, hoje em dia também as plataformas cloud estão muito preparadas para esse tipo de arquitetura, né? Com várias tecnologias, ferramentas que já auxiliam e automatizam todo o processo de deploy para você. Então, é claro, a primeira vez é um pouco mais difícil, né? Porque você vai ter que preparar, vai ter que configurar todas essas ferramentas para automatizar os seus deploys, mas depois isso fica tudo automático, fica tudo fácil e ali no dia a dia fica como um fluxo natural. Bom, pessoal, então neste vídeo eu falei um pouco para vocês sobre as principais vantagens e desvantagens de se trabalhar com este tipo de arquitetura, né, de microservices. Muitas empresas hoje já estão utilizando essa arquitetura, né, em projetos novos. Muitas empresas estão migrando o seu sistema legado, né, o monolítico, para microservices. Então é algo que está crescendo bastante no mercado de trabalho, que cada vez a gente consegue ver mais isso com mais frequência. Em Java, a gente tem várias possibilidades de se criar uma arquitetura de microservices, né, com frameworks robustos para isso, como, por exemplo, o Spring, né, o Spring Framework, que tem o projeto Spring Cloud, né, que tem toda uma stack onde você consegue encontrar vários projetos para fazer várias coisas, vários dos serviços bases da arquitetura de microservices você consegue fazer com os projetos do stack do Spring Cloud. A gente tem também a opção de utilizar os microprofiles, que são as especificações do Jakarta para trabalhar com microservices. A gente também pode utilizar um framework que se chama Micronaut, que também é bastante utilizado com Java, e também o Quarkus, que é um framework mais novo, que também já vem pronto aí para trabalhar com microservices. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, pode deixar aqui para mim nos comentários do vídeo. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais!